sou Damon Carvalho, Head e gestor responsável pelos fundos macro na Claritas. Hoje nós vamos falar do mês de dezembro de 2022, bem como o encerramento do ano e nossas expectativas para o ano de 2023 para todos os fundos macro da Claritas. Vamos falar do fundo Claritas Red, Claritas Total Return, Claritas Inflação Institucional, Claritas Institucional e Claritas Advisory. Bom, pessoal, o mês de dezembro foi um mês bastante desafiador, principalmente no que tange o cenário doméstico. No cenário internacional, a gente teve uma reviravolta depois de 2 meses de cenário muito positivo para as bolsas internacionais e para o mercado de juros. A gente teve um mês de reviravolta, a gente teve queda nas bolsas internacionais, não apenas nas bolsas de países desenvolvidos como Estados Unidos e os países europeus, mas também tivemos uma reviravolta da bolsa chinesa, com uma queda ao longo do mês de dezembro. Tivemos altas nas taxas de juros como um todo, depois de um Banco Central americano mostrar mais uma vez uma terminal rate um pouco mais alta e uma preocupação com a inflação ainda não tendo sido debelada, mostrando que pode ficar com juros por mais tempo num nível mais alto. E isso acabou acarretando, sem sombra de dúvidas, a reviravolta novamente aí nas bolsas internacionais. E tivemos a queda mais proeminente da bolsa americana, do S&P, que totalizou uma queda no ano de quase 20%. Tivemos uma queda um pouco superior a 3% no mês de dezembro. Essa foi a tônica do ano como um todo. A gente teve uma alta na taxa de juros bastante importante, nas curvas de juros como um todo, os bancos centrais correndo atrás da inflação e correndo atrás de um período de ambiente fiscal um pouco mais leniente. Consequentemente, a gente teve altas taxas de juros no mundo como um todo, nos países desenvolvidos, e a gente teve bolsas como um todo sofrendo, principalmente por conta de múltiplos bastante altos ao longo do ano anterior. Desta forma, a gente teve aí uma tônica de ativos sofrendo um pouco ao longo do ano em países desenvolvidos. No caso da China, a gente teve aí como reviravolta um cenário um pouco pior aí no mês de dezembro, porém a gente tem notícias positivas, porque a China, apesar de ter tido uma baixa, uma performance não tão satisfatória no mês passado, nós vimos aí a reabertura, o projeto de reabertura da economia chinesa por conta de uma política de Covid-0 não tão forte ao longo do último mês. A gente vê aí uma política lenta e gradual de reabertura da economia, com uma tentativa de vacinação um pouco mais ampla, mas também uma imunização de rebanho, com as atividades voltando ao normal, como cinemas, aeroportos, portos, e consequentemente nos preocupa um pouco o nível de contágio, o nível de mortes que pode ter ao longo dos próximos meses na China. Porém, o governo chinês está bastante focado em reabrir a sua economia, estimular a sua economia a voltar a funcionar na normalidade, como o resto do mundo fez ao longo dos últimos um ano e meio. E isso é um bom sinal no que tange as commodities, porque a gente tem aí um cenário onde nós acreditamos na Claritas que o ambiente é mais propício para alocação em ativos que são favorecidos como commodities por conta dessa reabertura de China. Então a gente teve uma economia chinesa com ativos financeiros aí devolvendo um pouco da boa performance que teve no último mês de novembro. No mês de dezembro a gente devolveu um pouco dessa performance, mas a gente tem sinais mais positivos para os próximos meses. No que tange o mercado doméstico, foi mais um mês de bastante desafios aí para alocação de ativos, principalmente por conta de mais surpresas no campo político. O segundo mês aí de surpresas de meados entre primeiro e segundo turno e a conclusão no segundo turno aí ao longo dos últimos 2 meses da eleição do novo presidente Lula. E a condução de seus ministérios, a reformulação de alguns ministérios a mais, o desmembramento de outros. E a nossa preocupação, ela cerne sobre o ponto crucial e a pedra angular do nosso cenário, que nada mais é do que a responsabilidade fiscal. Hoje, a gente teve a indicação do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, o candidato derrotado no governo de São Paulo. Ele assumiu a pasta da economia com um discurso mais alinhado com o mercado no que tange a responsabilidade fiscal,
porém com um corpo diretivo não tão técnico quanto a gente gostaria. Dessa forma, a gente teve aí um cenário mais desafiador, sendo que o discurso do Fernando Haddad até o momento é um discurso um pouco mais pró-mercado, porém os demais ministérios formados até o momento têm um viés bastante político e bastante gastador. Tivemos a PEC da transição sendo aprovada, um pouco melhor do que a gente esperava até, porque veio para um ano apenas, um valor bastante alto, porém para um ano apenas. O que na margem é mais positivo, volta-se a ter negociação ao longo do ano que vem, para o orçamento de 2024, mas é uma peça orçamentária que só pensa mais em gastos, ela não pensa tanto na contrapartida de receitas. Dessa forma, nos preocupa bastante a toada que este governo está iniciando o seu mandato. A gente vê uma tendência bastante gastadora por parte desse governo, o que nos preocupa em relação à sustentabilidade da dívida PIB no médio prazo e, consequentemente, esse aumento de prêmio de risco por conta de uma piora na relação dívida PIB de médio prazo, piora o ambiente inflacionário, piora a expectativa de corte de juros, piora a expectativa de crescimento do PIB nacional, piora a condição de desemprego, ou seja, para a gente, o ambiente na margem ao longo do mês de dezembro ficou mais pessimista. O ambiente esperado para o próximo ano ficou na margem um pouco mais pessimista. E a gente acredita que será um ano bastante desafiador. Precisamos ver a conclusão aí, a tomada de posse da Câmara e do Senado, da nova Câmara e do novo Senado, para ver o quanto a base do governo terá apoio para poder passar as suas medidas, ou quanto esse Congresso tende a segurar esses arroubos fiscais um pouco mais populistas que têm vindo por parte do presidente Lula. A primeira medida que a gente já viu foi uma tentativa do Fernando Haddad em retomar aí a isenção, o corte de isenção de impostos sobre combustíveis, mas ele foi prorrogado por mais 60 dias, mais 60, 90 dias, para rever aí a política de preços da Petrobras, da estatal, da empresa mista, e consequentemente isso acaba impactando a imagem do Brasil para os investidores locais, principalmente, que são bastante pessimistas de uma certa forma. Bom, esse é o nosso cenário, é um cenário, no cenário internacional, voltamos a ficar, a grosso modo, com posições mais pessimistas, mais vendidas em bolsas globais, principalmente por conta desse cenário de múltiplos bastante altos, e a gente está se aproximando cada vez mais de um período técnico de recessão global, bastante suave, sem dúvida, mas um ambiente que múltiplos altos, com crescimento mais baixo e taxas de juros mais altas, na nossa visão, é um resultado perfeito aí para a gente ter bolsas internacionais sofrendo um pouco mais. Então voltamos a ter posições vendidas no mercado internacional, continuamos a carregar posições marginalmente tomadas em taxas de juros globais, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, além de posições no Japão, que nós fizemos também, no caso do Claritas Hedge, do Claritas Total Return, e no caso de moedas, aí sim a gente tem um cenário um pouco mais desafiador, a gente tem um cenário um pouco mais de crosses de moedas envolvidas, não tanto exposto ao dólar, a gente tem posições mais de euro contra pound, mais posições entre outros países desenvolvidos e alguns países emergentes, que a gente tem feito crosses de moedas, não diretamente ficando exposto ao dólar americano. Já no mercado local, ao longo dos últimos 2 meses, nós revisitamos o nosso cenário de corte de juros. A gente tinha um cenário bastante otimista para o ano de 2023 de 400 bases de corte de juros. Hoje ainda falamos em corte, mas um corte de 200 bases de taxa de juros a partir do último trimestre desse ano de 2023. Porém, mesmo esse corte, com essas medidas fiscais cada vez mais populistas e mais gastadoras, nos preocupa o ambiente favorável a esse corte. Pode ser que tenhamos aí o corte sendo postergado mais uma vez e passando o ano de 2023 sem ter cortes na taxa de juros. Com isso, nós temos uma tendência a ter posições ainda aplicadas nos vértices mais curtos, mas posições mais defensivas e tomadas nos vértices mais longos da curva de juros local. Continuamos a carregar posições de juros real no Brasil, papéis protegidos aí contra um cenário mais alto de inflação, que é o que pode acontecer ao longo dos próximos meses, com esse ambiente fiscal mais desafiador. Então é uma posição que a gente gosta bastante pelo nível de valuation que temos atualmente.
No caso de moedas, eu acho que o real tem um colchão de rentabilidade de carry que o favorece a ter uma moeda um pouco menos desvalorizada, porque a gente tem uma taxa de juros bastante elevada, e esse cenário mais propício para as commodities globalmente falando é um cenário que favorece alocações no real, alocações em mercados emergentes, mas na nossa visão a gente acaba preferindo outras moedas emergentes em detrimento do real, justamente por conta desse ambiente mais desafiador domesticamente falando. E no caso de bolsas, a gente tem um cenário onde acreditamos que a Bolsa brasileira ela está bastante barata em termos de múltiplos, mas faltam fundamentos para a gente ter um cenário um pouco mais otimista. Então a gente faz trades mais de carteiras neutras, ou seja, carteira comprado, vendido em índice, principalmente alocando em papéis que se beneficiam do cenário de commodities internacionalmente mais favoráveis ao longo do ano, pelo menos esse é o nosso cenário para o primeiro trimestre. Como é o caso de uma Vale, como é o caso de algumas petrolíferas, mas de papel celulose, de alguns setores domésticos que são bastante baratos em termos de múltiplos. Mas é um cenário bastante desafiador para alocação direcional net comprada em bolsa brasileira. Apesar do fundamento estar bastante, o valuation estar bastante favorável, o fundamento não nos permite uma alocação mais proeminente. Então a gente fica com ligeiras posições compradas, mas com bastante proteção no mercado de bolsa local e, como eu falei, em bolsas internacionais a gente tem tido posições mais vendidas. E por último, no caso do Claritas Hedge, Claritas Total Return, a gente continuamos a carregar posições tomadas em commodities, como é o petróleo, aumentamos essa posição para um cenário de reabertura da economia chinesa ao longo do primeiro trimestre, pelo menos. A gente acredita que o petróleo deve se valorizar bastante. E também temos cenários de inclinação de curvas de juros, tanto nos Estados Unidos, quanto posições tomadas em juros no Japão e posições tomadas em juros na Europa. Acreditamos que os juros, globalmente falando, deve ficar num patamar um pouco mais alto. Bom, esse é o nosso cenário perspectivo. Em relação à performance, a gente teve uma performance bastante desafiadora ao longo do ano de 2022. Tivemos os fundos aí oscilando ao redor do CDI, depois de um começo de ano bastante positivo, tivemos um segundo semestre bastante desafiador, principalmente aí desde a eleição do presidente Lula, onde o cenário mais otimista para o mercado local, apesar do nosso cenário ser bastante otimista para os países emergentes, para o mercado local ficou bastante desafiador por conta de idiosincrasias domésticas. E a gente acabou entregando parte da nossa performance. O fundo Claritas Hedge acabou tendo uma performance aí no seu fundo Master 105 do CDI, no seu fundo FIX 90 do CDI, o fundo institucional acabou ficando 105 do CDI no ano, no fundo FIC 95% do CDI no ano, o fundo inflação acabou tendo uma rentabilidade também próxima do seu benchmark aí, com uma rentabilidade de 95% do seu benchmark, aí com 9,11 de retorno no ano como um todo. O institucional acabou ficando com retorno absoluto de 11,72 no fundo FIC, 12,88 no Master. O Claritas Hedge acabou tendo um retorno de 11% no ano no seu fundo FIC, 12,85 no seu fundo Master. O Claritas Total Return acabou tendo um retorno de 123% do CDI no fundo Master, 15,23, seu fundo FIC com 12,95, 105% do CDI. O fundo Advisor ele acabou ficando com retorno de 10,15 no ano, e o Claritas Prev 10,42 no ano, um retorno um pouco abaixo do CDI aí no ano como um todo. Bom, é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Coloco a minha área macro, assim como a área econômica, a área comercial da Claritas inteiramente à disposição de todos. Tenham um excelente 2023. Obrigado, até a próxima.